Pedro, olha a sua garrafinha. Fica mais seguro que a moto, porque você pula, se ele for levar para um lugar, você pula e quebra só. Melhor que ele levar para um lugar também, já está quebrado, né? Vamos orar. Mas Severina vai começar orando para nós abrirmos a nossa reunião. Vai deixar? Senhor, Põe o microfone perto dela. Para te agradecer, porque nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem feito maravilha no nosso meio. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, pelo teu amor, pelo teu sustento, pela cura, pelo pão de cada dia, pelo teu amor. Porque, Pai, é o teu amor, Jesus, nas famílias, nas nações, no mundo inteiro. Te adoramos, Senhor, e queremos cada vez mais estar diante do Senhor para te louvar, para te agradecer. Nos ajuda, Paizinho, nos ajuda a vencer, superar todas as batalhas diante do Senhor. Amém. Porque é o Senhor que nos dá, é o Senhor que faz. Nós apenas somos instrumento teu para fazer a tua obra. E foi assim que o Senhor fez. Nós foi para te servir. Pai, ensina o teu povo a obedecer, andar nos teus caminhos conforme a palavra do Senhor. Pai, põe diante do Senhor a palavra de hoje, dá sabedoria ao teu filho, com muitas bênçãos do céu, para nos ensinar, e nós aprendemos também, papai, porque cada dia nós temos que aprender mais e mais do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, que o Senhor me trouxe. Amém. É o Senhor, meu dono, o Senhor me comprou com teu sangue. Somos teus filhos, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, meu Pai. Toma, Jesus, essa reunião, o Espírito Santo venha trazer a sabedoria que nós precisamos cada dia mais. Obrigado, em nome de Jesus. Nós vamos ter que desligar a música, porque senão no YouTube dá direito autoral. Deixar a música só depois que parar de gravar. Ok, então, glória a Deus por estarmos aqui. Eu pedi que cada um fizesse aí uma preparaçãozinha sobre o Monte da Família. Nós vamos hoje falar sobre o Monte da Família, né? Vamos ministrar o Monte da Família. E eu gostaria de começar falando de Zacarias. Nós falamos sobre Zacarias naquele domingo passado, né? Foi domingo passado ou foi 2 domingos atrás? Eu não estou lembrado agora. Mas a palavra que nós lançamos, que foi falado, foi Zacar, que era lembrar-se, né? Deus se lembrou de você, Zacar. Nós falamos de Noé, nós falamos de Abraão. Deus lembrou-se de Abraão, não destruiu Sodoma e Gomorra. Deus lembrou-se da aliança que ele tinha com Abraão, Isaac e Jacó, libertou o povo lá do Egito, né? Não tem esse versículo? Deus lembrou-se de Abraão, da aliança com Abraão, e viu o sofrimento do povo na mão dos exatores, nos resgatou. Deus, então assim, em várias partes da palavra, nós vamos vendo Deus lembrando-se da aliança com Abraão e promovendo alguma coisa no meio do povo de Deus. E isso vale para nós. Nós somos, né,
A palavra de Deus falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até hoje, nós somos abençoados com a bênção da aliança de Deus com Abraão. Então, por causa dessa aliança que Deus se lembra, Ele abençoa nossas famílias. Então, antes de cada um falar um pouquinho da sua experiência, da sua família, como Deus abençoou, né? E como Ele se lembrou dessa aliança, nós temos o nome Zacarias, que composição do nome Zacarias é Zacariá. Zacariá. Yá é o Yavé, primeira parte do nome Yavé. Deus também, Yavé também é conhecido por Yá, né? Zacariá. Então, Malaquias parou. Deus parou de falar. E ele ficou quantos anos até ele voltar a falar? Zacarias? Não, Deus parou de falar em Malaquias e foi 400 anos. 400 anos. O senhor falou semana passada, esqueci ainda. Brincando. Pois não, né? 400 anos. E ele vai falar novamente com quem? Com Zacarias. Olha só o nome. Lembrou-se Deus. Depois de 400 anos, ele foi falar com Zacarias, né? Vocês se lembram da história, né? O anjo veio, falou para Zacarias, né? Que a mulher dele engravidaria, né? Como é que é o nome da esposa dele? Isabel, né? E que ele teria um filho, e que o filho se chamaria João. E ele duvidou. Aí o que aconteceu? Ficou mudo, né? A importância de não falar, né? Não falar o que não deve. O que não deve. Esse ano, você pode fazer alguma coisa, você quer? Eu ando na boca. Cauã. Tá sem microfone. Cadê? Quando começar a falar, tem que pedir microfone. Senão não sai na gravação e depois eu sou obrigado a cortar. Então, o nome de Zacarias, Deus se lembra. Olha que coisa linda, né? Em Gênesis 8:1, quando Deus se lembra de Noé, né? Ele está o quê? Está honrando, né? Essa aliança com Noé. Botou ali o quê? Um arco-íris para se lembrar. Bom, agora, Zacariarro, que é o nome dele, né? E esse nome carrega a mesma dimensão da aliança e da fidelidade divina que nós temos falado. E não é apenas uma recordação. Deus não simplesmente faz uma recordação assim, puxa, olha lá, né? Aquele povo que eu botei eles 400 anos ali, sem falar nada com eles, eles estão lá, tem lá a profetisa Ana, né? Tem, como era o nome do outro, que estava um tempo constantemente? Simeão. Então, Simeão e Ana ali orando, né? Profetizando o Salvador, né? Assim também nós temos hoje em dia Deus profetizando, as pessoas profetizando no Irã. Quantos anos? Desde 1979. Quantos anos aqueles ayatollah mandando ali, destruindo a vida das pessoas, oprimindo, né? E o povo clamando. De repente Deus se lembra. Deus se lembra de Dario. Deus se lembra de Ciro. Quem era Dario e Ciro? Reis persas, né? Reis persas. E o Irã é o quê? Antiga Pérsia. Deus se lembrou. E agora Deus começa a promover uma mudança ali no Irã, graças a Deus. Então, a lembrança de Deus com os seus aliançados faz com que gerações futuras, muitas gerações depois, ele venha intervir e agir. Então, tem uma aliança de Deus com a sua família. Tem uma aliança de Deus conosco. Por isso ele está agindo. Né? Por isso ele está agindo. Então,
Então, eu quero aqui somente agora falar um pouco. Já mencionei, né? Mencionei Ló, que Deus ali em Sodoma, quando Deus destruiu as cidades da Campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Lá em Gênesis 19, 29. Uma das lembranças de Deus. Outra lembrança de Deus, Gênesis 30, 22, quando Raquel concebe. Lembrou-se Deus de Raquel e ouviu-a e a fez fecunda. Ela lembrou-se do quê? Do clamor dela. Dá-me filho, senão eu morro. Né? Eu sou Deus por acaso? E após anos de esterilidade, Deus se lembra de Raquel. Né? Deus também se lembrou e anunciou a libertação do povo, ali em Êxodo 6. Em Levítico, tem uma promessa, capítulo 26, verso 42, uma promessa de restauração. Deus diz assim, em Levítico 26, 42, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque, também da minha aliança com Abraão. Olha como é que Deus é detalhista. Ele fez questão de falar que tinha uma aliança com cada um deles, né? E da terra que me lembrarei. Lembrou-se da terra. Deus fez uma aliança com a terra, com o chão, com o solo de Israel. O homem entende até hoje, porque Pois é. árido, Porque aqui eles são próximos, exatamente. Então, antes em seu favor me lembrarei da aliança com os seus antepassados. Mesmo quando Israel fosse infiel e sofresse exílio, Deus promete lembrar-se da aliança e de restaurá-los. Deus se lembrou em tempos de guerra, quando Israel estava passando aperto ali, Números 10, 9. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o adversário que vos ataca, tocareis as trombetas retinindo, e assim haverá a lembrança de vós perante o Senhor, vosso Deus, sereis salvos de vossos inimigos. O shofar tem vários toques. O toque chama teruah, que é aquele toque longo, é chamando para congregar. Agora, aquele toque de rebate, que vai retinindo, vai aquele lá chamando para a guerra. Esse aqui que Deus falou, quando fizer esse toque, lembra de mim, que eu sou o Deus que pelejo com vocês e dou vitória. Né? Então aquele toque, Deus mandava o povo se lembrar dele. Tocareis as trombetas retinindo, e assim haverá lembrança de vós perante o Senhor. 1 Samuel, quando Ana concebe, o Senhor se lembrou de Ana. Né? Fidelidade de Deus. Salmo 106, que diz assim, verso 45, lembrou-se por amor deles da sua aliança, se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Então, mesmo quando Israel era infiel, Deus, pela misericórdia, se lembrava da aliança, e sem eles merecerem, ele dava, né, mostrava a sua misericórdia e o seu favor, e dava o escape. Né? Jeremias, olha que tremendo, Jeremias 2:2. Deus lembra da fidelidade inicial. Ele vai e disse assim, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor Yahvé, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva. Ou seja, Deus se lembra dos dias iniciais da aliança dele com Israel. Muitas lembranças. Ezequiel, e eu prometi que hoje nós faremos a segunda parte falando do Novo Testamento. O Cântico de Zacarias, Lucas 1:72, se você puder abrir aí. Cântico de Zacarias, Lucas 1:72. Zacarias, quando ele faz o cântico, ele coloca essa ideia de que
para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então, só pela misericórdia. Zacarias 1,72, Lucas 1,72. Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa graça, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, e resgatar dos nossos inimigos para sermos em santidade e justiça. Foi uma promessa de Deus lá de Gênesis, que falou que este que ferirá a cabeça, né, e tu lhe ferirás, e ele te ferirá o calcanhar. Então, ali está o proto-evangelho, né? O proto é a vinda de Jesus para resgatar o povo. Então, aqui Deus se lembra. Zacarias coloca isso no cântico dele. E qual é o padrão, então, que nós podemos dizer aqui? Em todas essas passagens que nós falamos, a situação é que há uma necessidade ou uma crise no meio de uma família, no meio de um povo, dilúvio, escravidão, esterilidade, né? Sofrimento, perseguição, guerra, e ali vem a intenção salvadora concreta. Deus liberta, Deus abençoa, Deus restaura, né? E o verbo é o verbo zakar, no contexto de aliança, ou seja, ele nunca é uma coisa passiva, né? Ah, me lembrei de fulano. A gente fala assim, né? Lembra daquela pessoa que congregou com a gente? Lembrei dela, olha, só estou lembrando dela. Acabou. Deus não. Quando ele lembra, ele entra em ação. A misericórdia dele começa a agir. Ele começa a fazer. Ele não fica quieto. Deus vai, faz, né, usa os meios dele para nos resgatar e nos salvar. Então é sempre uma lembrança da fidelidade divina. E Deus nos chama a lembrar. Até agora falei, Deus se lembrando, né? Agora ele traz essa verdade para nós. Você precisa se lembrar. Nós estávamos, quando estava saindo para cá, tinha um rapazinho. Não tem não, preguiça, não sei o que e tal. Aí a tia dele começou a lembrar ele. Você lembra quando a sua mãe foi ter sua irmãzinha, que Deus foi bom com ela, que sua irmãzinha nasceu saudável? Você lembra quando o seu pai nasce? Você lembra? Ela começou a lembrar ele. Ficou pensativo. Aí ele veio na hora. Então, zakar é quando Deus nos chama a lembrar. Então, funciona em mão dupla. Se Deus se lembrou tantas vezes, agora ele chama o povo dele, a igreja, a se lembrar. E agora você faz a pergunta para si mesmo: de que eu tenho que me lembrar? Senhor, o que o Senhor quer que eu me lembre? Né? Esse é um movimento recíproco da lembrança. Quando nós estudamos esse uso do verbo zakar, nós descobrimos o quê? Que Deus se lembra de nós, mas também nós devemos nos lembrar de Deus. Nós devemos nos lembrar de Deus. Seus mandamentos, suas obras, sua fidelidade. É uma reciprocidade, né? Que revela o que é a natureza da aliança. Nós não estamos num contrato unilateral com Deus, só Ele que nos abençoa. Tem gente que pensa isso. Eu vou lá na igreja buscar minha benção. Não, eu não posso faltar a campanha, que senão eu perco a minha benção. Não é assim. Olha, quando Deus começa lá em Êxodo e fala assim, ó, lembra-te do sábado. Lembra-te do sábado. Ou seja, Deus provocou uma lembrança toda semana. Uma vez por semana você tem que parar e se lembrar de Deus. Agradecer, refletir como é que foi minha semana. Se lembrar que você precisa dedicar um dia a Ele, para adorá-lo, para parar na presença dEle. Então, lá em Êxodo 28, eu vou falar aqui do hebraico, ó. Zakor et Yom HaShabbat
Lacadeixo. Lembra-te de sábado para o santificar. Essa é a passagem mais emblemática que Deus nos chama a lembrar. E como que a gente santifica o sábado? A santificar o sábado. A pergunta da pastora, como que se santifica o sábado? Eu posso responder. Não. Então fala. Alguém quer responder? Eu creio que santificar o sábado é Foi perto da estar boca. na presença dele, é adorá-lo, é cumprir o propósito dele. Ou seja, a gente santifica ele cumprindo também aquilo para o qual ele determinou aquilo que nós devemos fazer. Então, nós santificamos o sábado ao Senhor com todos os projetos e cumprimento daquilo que ele nos dá a oportunidade de fazer para que ele seja adorado. Em todos os dias da nossa vida, lógico que nós temos que, o sábado é muito importante para nós, é um dia de descanso, né? Deus marcou isso. Ali ele se agradou, ele se deleitou, porque naquele momento ele estava se desprendendo totalmente, ele tinha feito todas as coisas e ele se desprendeu para trazer a glória dele para o homem, para manifestar a grandeza dele. Ele ficou tão feliz com aquilo, que ele preparou aquele dia de sábado para que a grandeza e a glória dele pudesse inundar o coração do homem, através do sopro que ele havia dado. Então, é a excelência do poder de Deus. Mas, como ele diz também em sua palavra, né, que nós devemos nos santificar a cada dia. Como santificar? Cumprindo aquele propósito que ele declarou para nós, os princípios de Deus, as ordens do Senhor, aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Estar em família. Nós temos tido experiências com a Daça assim que eu fico de queixo caído. Mas cada vez que eu e Leonardo nos aproximamos juntos da presença de Deus, algo sobrenatural está acontecendo. Há um derramar, há uma graça gloriosa se manifestando. Eu ouvi a Ana ali falando, né, quando chegou. Ou seja, Deus quer dar às vezes Deus quer falar mais algo aí para que ele se sinta saciado. Ou seja, é uma diligência, é levar de volta. Ou seja, eu muitas vezes posso reclamar daquilo que não faço porque não estou unida, mas é eu ir até para que algo seja feito em unidade na presença de Deus. E Deus quer nos levar porque família é tudo. Uhum. E Deus quer nos levar a essa intimidade com Ele, a essa realidade, né? Cláudia foi lá ver a mãe dela, né? Então, levar a família para a presença de Deus, estar voltado, é trazer novamente aquilo para o qual nós fomos chamados, porque toda a estrutura começa onde? Há um derramar para a nação, mas olha o que nós temos aprendido com o apóstolo, aprendido não, reaprendido, que aquilo já tinha sido falado há muitos anos atrás. O Ministério Palavra da Fé foi formado em cima desses princípios, dessas declarações, né, gloriosas. Eu estou me apaixonando cada dia mais. Cada palavra da apóstola Valnice, eu falo assim, Jesus, como a senhora levou a uma dimensão para a nação que só o Senhor, porque como nós fomos tratados nesse tempo, cada um de nós, a apóstola Valnice foi muito tratada. Ela mesma dizia assim, quando eu penso que eu não vou passar mais por isso, de repente eu me vejo passando novamente. Eu acho que eu sou muito difícil para ti, Senhor. Ela falava no presbitério. Ela dizia isso para Deus, eu acho que eu sou difícil para ti, eu não pensei que eu fosse passar isso de novo. Ou seja, em todos os momentos são oportunidades que Deus está nos dando para nós crescermos, para nós chegarmos ao propósito dele. Então, quando nós olhamos, quando nós estamos olhando para a família, quando nós estamos voltados também para isso, algo sobrenatural é levantado. Ter o mesmo vocabulário, né? Fazer um culto na família, né? Trazer os princípios de Deus. Eu tive uma experiência linda com tudo isso, porque eu tenho orado. E aí eu ouvi meu sobrinho dizer para Leonardo, conversou com o Leonardo,
e falou do que Deus está movendo na vida dele e pediu conselho, que ele sempre pede. Eu sempre falo para ele, quem te apacenta e quem sempre te dá conselhos é sua tia. E aonde você está? E agora ele disse para Leonardo, eu quero fazer parte da leitura da Bíblia, Caleb, com você. Leonardo falou, lá ninguém sabe quem você é na sua igreja, ninguém vem até você, você não se sente aconselhado, discipulado. Você não se sente assim. Aí ele virou, aí trouxe a consciência a ele. Ele agora, o que ele faz? Ele senta, tia, preciso conversar com a senhora, preciso de conselho, preciso disso, preciso da oração. Então, ele está vindo para nós, para a igreja. Deus me falou naquele dia, domingo passado, na reunião, Deus me falou claramente, por que você sente que a igreja está vazia? Aí Deus falou para mim, porque vocês pararam e acharam que o que eu tenho feito na família já está bom. E se acomodaram a uma posição e foram perdendo as vidas da família por causa de uma falta de posicionamento maior. O quê? No culto doméstico. Trazer a excelência de Deus para a família, cumprir o propósito de Deus, não levar como se algo fosse tomar uma posição maior na minha vida, ou seja, não, hoje eu preciso fazer isso, não vai dar para estar. Ou seja, sempre eu vou conciliando e a família é enfraquecida na sua aliança. Eu pedi perdão a Deus por muitas coisas que eu falhei em família. Eu nunca trago para Deus um problema como se ele tivesse falhado. Ele não falha, né? A gente sabe disso. Quem tem intimidade sabe disso. Né? Mas nós falhamos no caminho. É a nossa caminhada com Deus. Nós esquecemos de fazer algo para que a família seja fortificada e tenha visão. E Deus falou assim, sabe por que você chega aí às vezes e vocês têm se sentido sós? Porque cadê o cumprimento da promessa na família? Cadê a restauração plena da família? E eu vejo a minha filha longe, mas todos os dias eu falo com ela, e nessa intimidade que eu e Leonardo estamos tendo na presença de Deus, Deus tem quebrado paradigma na vida da Dacha. Ela hoje pede oração para mim e fala assim, mãe, ora por isso. Aí embaixo ela fala assim, ela ri, kkk. Aí fala assim, mãe, eu também vou orar. Mas a sua boca está mais perto do ouvido de Deus do que a minha. Mas a sua boca está mais perto de Deus. Eu acho que ele vai abrir mais. Eu falei, não, ele sempre esperou você. Então, eu estou levando a minha filha de volta para Deus. Ou seja, precisou ela estar longe para eu ver a dimensão da perda dentro. Então, eu sei que todos nós falamos de Jesus para os nossos filhos, falamos para os nossos maridos, mas a gente se acomodou na posição de levantar o altar de Deus e chegou o tempo de restaurar esse altar. A gente se acomodou a receber, não, já aceitou Jesus, já está tudo bem, vai ter um tempo, e vou colocando o término e a conclusão da obra que é para esse tempo, porque Deus vai levantar as famílias para soprar nas famílias em cada casa. Ou seja, esse é o tempo de restauração. Então, Deus quer restaurar isso. Como que Ele vai restaurar? Eu chamando a existência. Eu tenho que ver o meu marido ao meu lado. Não é acomodado e dizer, não, ele já conheceu, ele tomou posições, e eu ficar me acomodando com situações. E cada dia mais nós vamos olhando, ou seja, eu estava querendo que vocês trouxessem mais vidas, que eu trouxesse mais vidas. Deus falou para mim, filha, as vidas estão dentro de casa. Amém. As vidas estão na família. Amém. O altar tem que ser erguido, tem que ser levantado. Eu falei para Leonardo, a intimidade que eu estou tendo com ele, o carinho que eu estou tendo nesse tempo, é um resgate da minha vida de 20 anos. Porque estamos voltando juntos. Amém. Não pode haver separação. Passo o dia inteiro numa obra
eu passo o dia inteiro na leitura, buscando, orando pelas pessoas. Não há divisão na família. A minha batalha para reerguer a minha casa, a minha batalha para conquistar o que está fora, tem que começar dentro da família. E eu faço um parênteses aqui. A ideia do sábado é exatamente essa. É que no sábado, a gente se lembra que Deus é o Criador, nós não somos criadores. A gente também se lembra que quando nós estamos descansando em família, nós reconhecemos que o mundo não depende do nosso trabalho incessante. E ali pode ser que o seu sábado não seja o sábado, né? Pode ser que o seu sábado seja o domingo, porque você trabalhou no sábado, na escala da empresa. Às vezes teve algo na igreja, teve uma visita a fazer. Mas é o dia que você vai reunir né, as forças da família e ministrar e estar juntos. Mas o que eu entendi? O que eu entendi de Cristo nessa área? Deus é tão bom, né, que essas montanhas estão destruindo as bases enganosas na nossa vida para trazer uma montanha real e palpável da excelência e da grandeza de Deus em nós. Eu sei de testemunhos de Ana assim que eu babo, porque eu sei aonde Deus vai levá-la. E eu quero profetizar de novo, você não vai ficar trabalhando dias e dias e dias. Deus vai te colocar em algo que vai comandar, você vai estar acima. Ou seja, Deus tem delícias para nós, mas Deus também tem espaço para a família, e Deus quer concluir isso dentro da família. Quando eu falei para Ana, ela falou, a Giovana não está trabalhando, ela está dentro de casa, eu queria muito que ela voltasse, isso está sendo ruim para ela. Eu falei para ela, eu falei com Deus, Senhor, o Senhor falou assim, eu estou dando experiência a ela, eu vou trazê-la de volta para mim. Então os conselhos nossos, filha, quando você estiver aí, fala com Deus. Eu trouxe isso para minha filha, eu todo dia falava, ela ficava muda. Agora ela já disse, entrei numa guerra espiritual pela vida dela, com uma outra pessoa. E na hora que eu estava orando por essa pessoa, eu entrei também pela minha família. E Deus falou para mim claramente, eu senti algo que abriu nos céus de uma forma gloriosa. Eu estava falando com outra pessoa, ajudando outra pessoa, mas na hora de apresentar diante de Deus, eu apresentei a minha família e a dela. Eu falei, eu estou orando, repete a minha oração. Eu fui orando por mim, ela foi orando por ela. Isso quebrou cadeias, e eu senti que algo sobrenatural tinha acontecido com a Daça. E a palavra que ela disse foi exatamente, ela diz todo dia, mãe, cuida da senhora e do papai, eu não quero perder vocês. Ou seja, aquele gozo, aquela vontade de ter um cuidado, de saber, minha mãe está ali, mas eu não posso perder minha mãe, não posso perder meu pai. Isso ninguém dá, a não ser o Espírito Santo Amém. de Deus. A não ser a presença de Deus. Amém. Isso, conforme eu e Leonardo fomos nos unindo mais, algo glorioso veio sobre ela. Então nós temos que achegar, nós não podemos perder o terreno, nós temos que achegar, porque a minha oração com ele junto tem poder sobre vocês sobrenaturalmente, quebra qualquer circunstância. E o que aconteceu com a minha filha, que a última palavra dela agora não é mais dizer, mãe, ora por mim apenas, é ela responder, não é que eu não vá orar, eu estarei orando também, porque eu disse para ela... Ela vai fazer parte da torre de oração já já. Hoje ela já me pediu oração por um rapaz que passou um problema lá, que foi picado, acho que foi picado de cobra, apesar de ter sido um furo só. Celso, pai, ora por ele, ele está no hospital, ele foi picado, hoje de manhã já. Então, ou seja, ela está permitindo que a gente entre na vida dela com autoridade. É o resgate. Mas como que foi isso? Foi uma entrega na hora que Deus falou para mim, resgata primeiro você e a sua aliança. Como resgatar? Eu e Leonardo precisamos orar juntos. A família precisa orar junto. Yoshi é uma bênção, mas ela não pode orar sozinha, ela tem que buscar o marido dela e orar com ele. Ele tem que vir para os caminhos do Senhor, é esse o tempo. O Mauro tem que vir para a presença de Deus, mas aonde que vai ser conciliado isso?
Aonde Deus vai dar mais famílias? Por que alguma coisa não acontece? Porque nós precisamos restaurar o altar de Deus na nossa família, na nossa casa. Nós não podemos perder nem aqueles que nós amamos. E eu inundei os céus de oração pela minha parentela. Porque quando nós vamos, é a boca de Deus, olha os princípios de Deus, o que Deus está falando claramente, os versículos dados pela apóstola, está tão claro as coisas. Ela faz o decreto e ainda nos dá a declaração. Nós temos tido o decreto e a declaração do que queremos ver e vivenciar. Mas isso precisa de atitudes. Então nós veremos sim, teremos uma reunião aqui com todas as famílias Em nome de Jesus. que nós representamos. Amém. Todas as Eu famílias, os filhos virão. A casa estará cheia das famílias. Amém. Porque é o que está no coração de Deus. Só um minutinho, que é só o profético. É o que está no coração de Deus, isto é, nesse tempo. Amém. Gente, não deixe passar, nem no trabalho, a oportunidade, porque lá também tem montanha. Em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as direções. Restaura a aliança de casamento, na presença de Deus, porque restaurar no ânimo, na vida, eu sou casado, eu tenho aliança, tudo bem, mas restaura o altar entre você e sua esposa, entre você e seus filhos, restaure esse altar na presença de Deus, porque Deus quer cumprir o propósito dele. E tudo começa, qual é o fundamento? É Cristo. Mas em cima do fundamento, quais são aquilo que Deus vai fundamentar e trazer uma transformação na nossa nação, através do início. Aonde está o início? É a família, é a família. É a família, é a família. Eu posso viver tudo. Às vezes eu tenho outros alvos, mas eu tenho filhos, eu tenho que olhar para o filho, eu tenho que olhar para a salvação deles. Esse é o tempo do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Ele quer usar você, ele quer usar seu esposo, ele quer usar seus filhos, ele quer usar sua mãe, ele quer usar seu pai, ele quer usar seus irmãos. Esse é o tempo. Nós vamos ter Eu visualizo isso. A partir de hoje eu só visualizo. Eu quero profetizar isso. Eu visualizo isso. Que nós faremos uma festa, mas com todas as famílias posicionadas. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Todos eles bebendo da mesma água, bebendo do Espírito, andando em santidade, atraindo aquilo que está no coração de Deus à terra. Amém. Esse é o nosso tempo, é o tempo da noiva. Deus determinou algo para a igreja nesse tempo, Deus determinou algo para a família, é ressurreição. Aleluia. Deus está nos dando a ressurreição e a vida. Amém. Para vivermos em santidade, na grandeza, vendo o cumprimento dele, porque nós tínhamos perdido, não perdemos. Tínhamos perdido por causa de falta de posição nossa. Pode ser por aquele da família que nós conquistamos e não fomos atrás, deixamos nos acostumamos. Não, vai dar certo, depois vem. Não, vai isso, depois vai. Vai ter o tempo. A gente deu brecha em tudo. A Daça dizia, eu não posso ir à faculdade, eu não posso ir para a igreja hoje porque eu tenho que fazer um trabalho, mãe. E eu deixava, tudo bem. Pequei contra o Senhor. A prioridade tem que ser o Senhor. Nós temos que vivenciar na presença de Deus, porque a prosperidade, a bênção que abre porta para nós e que nos exalta e nos faz ver a glória dele, só existe um que pode fazer. Nós sabemos que tantas coisas acontecerão na terra, mas nós temos a consciência de que Deus nos preserva de todo mal. Ele não nos deixará faltar nada. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa vitória, a nossa alegria, o nosso gozo. E para vivenciarmos isso, nós temos que estar na intimidade, trazendo o altar e trazendo as pessoas da nossa parentela na mesma visão. Não dizendo, não, você pode ficar aí, outro dia você vai. Não, é porque não deixam, é porque não. Não, eu vou entrar e vou falar, é o momento. E eu vejo meu sobrinho que está vindo. Eu falei assim, Senhor, minha filha não está aqui, mas na minha casa vai haver o mover. Amém.
Vai haver, não. Vamos dizer juntos? Na minha casa há mover. A mover. Na minha Eu casa. falo, Senhor, aqui há um poço de Jacó. Todos que entrarem aqui serão embriagados. Amém. Há um poço de Jacó que jorra na minha casa e que rompe a minha vida e me leva a viver a excelência do Senhor. Então eu profetizo, Senhor, que hoje é uma mudança, é uma dimensão maior, é um novo nível de autoridade que o Senhor nos dá. Porque quando o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor nos dá quando nos submetemos à decisão que vem do trono. Amém. E nós estamos aqui Em decididos nome de Jesus. para cumprir a decisão do trono, Sim. para trazer a excelência e o seu poder para a família, para resgatá-los da escuridão das trevas, do engano. Eles não morreram, eles só precisam do novo fôlego. E não somos nós que damos o novo fôlego, nós trazemos a posição, mas o fôlego sai da tua boca. O fôlego sai de vida, Senhor. Amém. Que eles sejam levantados e erguidos para o louvor da tua glória. Em nome Nós de damos a ti, e somente a ti, o direito de fazer e executar a toda a boa obra. Obrigada por essa visão. Obrigada porque Salu receberá essa visão. Amém. Obrigada porque Lília será transformada. Senhor, não há impossível para ti. É verdade. Obrigada pela vida do Agostinho, também será transformado com seus filhos. Amém. Essa casa terá mudança. Obrigada, Senhor. Mesmo que venham caídos, feridos, abatidos, porém não desanimados, não destruídos, porque o Senhor nos levanta num vigor e numa visão que não é humana, é celestial. E os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Para vivenciar toda a intensidade de vida que emana de Ti. Obrigada, Senhor, pela ressurreição e a vida já nas nossas famílias e em todas as famílias da terra. Como o Senhor disse a Abraão, que em Ti seriam benditas todas as famílias da terra. Ali nós já começamos a receber algo novo. Mas quando entramos em Tua presença e nos colocamos rendidos a Ti, quando Te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, há um novo sopro, há um novo fôlego, há uma transformação. Amém. Que gerará filhos e filhas aonde entrarmos para o louvor da Tua glória. Amém. A começar em nós, nos nossos filhos, a intensidade do Seu poder, do Seu Espírito. Em nome de Jesus, pela Tua palavra, Amém. Está decretado, declarado, em nome de Jesus. Amém. Que a nossa família é família do Senhor. Aleluia. Os nossos filhos são herança do Senhor. Amém. Descendência do Senhor, bendita até 1000 gerações. É o cumprimento. Porque não teremos 1000 gerações à frente, mas temos o cumprimento dela no já teu, no cumprimento da Tua palavra em nossas vidas. Que eu e a minha casa, todos nós declaramos isso hoje. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Seja exaltado. Recebe esse vínculo. É a Tua palavra. E nós declaramos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Cristo. Amém. Amém. E amém, Senhor. Amém. Bom, continuando aqui, Deuteronômio 5,15, Deus manda a gente lembrar que somos livres. Sabe por que a gente vai para a casa do Senhor, fica livre de vícios, de prostituição, de tanta coisa, e esquece. E aí a gente passa a viver uma vida no automático. E ele diz, Deuteronômio 5,15, lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte, braço estendido, tendo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, nós precisamos lembrar aos nossos familiares que um dia nós éramos povinho ruim, né? Nós éramos fraquinhos, e Deus nos levantou. Isso tem que ser lembrado. Lembrar do sábado é lembrar que nós somos escravos. Escravo não tem dia de descanso. Né? Pessoas livres, sim. Então, o sábado
é a proclamação da liberdade, né? Outra coisa que Deus manda a gente lembrar, que nós andamos no deserto. Que deserto, hein? Para alguns foi longo esse deserto, né? Deuteronômio 8:2 diz: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Lembra-te, Deuteronômio 8:2. Então, Israel deve se lembrar a jornada do deserto para não esquecer a dependência de Deus quando entrarem em uma propriedade, uma terra melhor, em uma situação melhor. Aí está a grande diferença dos filhos de Deus. Tem suas conquistas, mas estão sempre lembrando de onde vieram e quem é o seu Deus, né? Quem mais tem coisas para lembrar? Deuteronômio 8:18 diz: lembra-te de quem dá riqueza. Deus manda você se lembrar quem é que te deu a riqueza. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para continuar a sua aliança. Então manda lembrar do sábado, manda lembrar do deserto, manda lembrar das suas conquistas, das suas riquezas. Também manda lembrar dos seus inimigos. Quem foi o seu grande inimigo lá quando você estava no deserto, quando você estava no Egito, quando você não tinha Cristo? Era o vinho, era a cachaça, era a bebida, era a prostituição, era o jogo, era isso, era aquilo. Lembra desse inimigo, não esqueça dele. Deuteronômio 25:17, Deus diz assim: lembra-te de Amaleque. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saía do Egito. Não esquece disso, porque você vai valorizar o que você tem hoje em face do que você sofreu no passado, né? Lembra dos teus inimigos que atacaram os fracos e vulneráveis. E também lembra-te de fazer justiça, né? Você olhar aí, esse sistema que está aí, esse governo que está aí, não tem um verde e amarelo, é tudo vermelhinho. Até o faxineiro da entrada do prédio é vermelho. Mas quando o Bolsonaro entrou, ele ficou ali compondo com eles, deixou um aqui, deixou outro ali, eles engoliram. Então nós não podemos fazer concessão para o inimigo, nós não temos parte com ele. Quando a gente conquista um negócio, um território, o inimigo tem que estar fora, totalmente fora dos nossos limites. Outra lembrança que Deus manda para a gente é Juízes 8:34. É o perigo de esquecer. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara das mãos de todos os seus inimigos. Juízes 8:34. Eles esqueciam que o inimigo tinha destruído eles e se esqueciam que Deus veio com misericórdia e libertou. Aí eles voltavam lá em Juízes de novo, reincidiam no erro. Lembra-te dos benefícios. 103:2, Salmo. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103:2. Lembra à noite, no Salmo 119:55, antes de você deitar, de noite, Senhor, me lembro do teu nome e observo a tua lei. Lembra-te na juventude, lembra-te na sua fase madura, lembre-se na sua velhice. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E aqui nós vamos terminar lembrando na aflição. Lamentações 3:19. Lembra-te da minha aflição, minha alma, continuamente se lembra e se abate dentro de mim. Então, é a teologia da lembrança mútua. Deus nos lembra e nós lembramos dele. Deus se lembra de nós, mas nós também lembramos dele. Amém? Ok, agora eu quero passar a bola para vocês que não falaram, porque se nós
ficarmos aqui só um falando, a gente sai do propósito da reunião, que é a reunião de compartilhamento, né, de edificação. Amém? Então vamos lá. Na sua família, o que você lembra que Deus fez? Que bom que é lembrar das coisas boas, né? Dani está lá em São Paulo, mas continua na posição certa. Ou seja, vocês ofereceram ao Senhor, a gente pode ter isso. Eu louvo a Deus, porque isso determina a dimensão da entrega. Vai falar? Só isso? Alguém quer um microfonezinho? Vai lá? Dá para a Cláudia lá, por favor. Cuidado para não apertar o alaranjadozinho, senão ele desliga. Então, antes de me converter, eu estava numa situação muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo, de muita dor, de muito sofrimento, e eu sempre fui muito temente ao Senhor, muito temente, mesmo de não saber as suas leis, mesmo de não saber o motivo para o qual eu tinha vindo ao mundo, né? Eu não sabia da minha identidade. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, alguém falou comigo antes, acho que tem uns 5 anos ou mais, alguém falou comigo antes, disse que Deus estava me chamando, e que Ele tinha um propósito para mim, um chamado de amor. E eu, sem saber de nada, achei que eu poderia, né, seguir a minha vida, enfim, sem dar ouvidos para isso. E quando eu me lembrei disso, eu comecei a orar para Deus, para que Deus não se esquecesse de mim. Eu orava com sinceridade, de forma simples, porque eu não sabia se a minha oração agradava ao Senhor, mas eu me prostrava nos pés dele, às vezes de madrugada, às vezes à noite, às vezes de manhã. Tinha hora que apertava mais, mas era com muita sinceridade. Eu falava: Senhor, não desiste de mim. Lembra de mim. O Senhor disse que estava me chamando. Lembra de mim. Eu não sei como, eu não sei o que eu devo fazer, mas, por favor, não desiste de mim. E hoje eu estou aqui. E esses dias, o Espírito Santo me levou até lá atrás para que ele me lembrasse dessas orações que eu fazia. E hoje eu estou aqui. Sou prova viva da aliança do Senhor comigo. Ele não desistiu de mim. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, no Novo Testamento fala, o Senhor falou que, né, para a gente lembrar do que Deus se lembra de nós devemos nos lembrar que Ele se lembra, e é verdade. O que eu ressaltei aqui, que me marcou, tá, a parábola do filho pródigo, que eu sempre gosto de citar, porque é uma área, né, da família que eu gosto de estar sempre ali colocando diante do Senhor, que são os filhos. São os filhos, né? Todos os nossos, ou seja, nós somos a família de Deus. Então, assim, os filhos são herança bendita do Senhor. E eu creio, né, como a palavra diz em Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que eles não ficarão nenhuma, como a palavra também diz, nenhuma unha ficará no Egito. Então todos eles retornarão, aqueles que, né, como a palavra no Filho Pródigo fala, que não fala exatamente a palavra lembrar, mas o sentido é o mesmo, que fala lá em Lucas 15, no versículo 17, quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. E quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Glória a Deus. É uma palavra tremenda, né? Eu creio que esse é o tempo dos filhos retornarem para a casa do Pai. E sempre quando nós eu trago isso diante de em oração, eu creio que é isso que os filhos muitas vezes, tantos estão lá fora,
experimentando, se deleitando, mas é como se aquela sede e aquela fome não estão saciando. Eles comem, bebem dessa água e não se saciam. E eu creio que é isso que Deus está trazendo ao coração dos filhos, que eles estão se lembrando da casa do Pai, que eles estão se lembrando como eu tinha o melhor na casa do meu Pai. E hoje eu estou aqui, assim como o filho pródigo estava lá naqueles dias, se deleitando e viu que aquilo ali não sentia mais nenhum prazer, não saciava mais a sua sede, até que ele caiu em si, como a própria palavra diz, ele caiu em si e disse, eu vou para casa, eu vou voltar para a casa do meu Pai, eu quero voltar para a casa do meu Pai. E como nós estamos fazendo declarações sobre as famílias, eu trago isso diante do Senhor e declaro que é isso que o Senhor está fazendo. Amém. Inquietando os corações dos filhos e trazendo ao coração deles esse desejo de voltar para a casa do Pai. Em Apocalipse 2,4, né, todos nós conhecemos a carta às igrejas, onde lá a carta aos Efésios fala, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, lembra-te. Então, assim, ele está lembrando de tudo aquilo, do seu primeiro amor lá no início, como que você estava no início, e hoje ele está falando, lembra-te. É a palavra, né, eu pesquisei sobre lembrar no Novo Testamento, e foi aqui as únicas palavras, né, que são marcantes. Lembra-te. Ele está lembrando as igrejas, ele está lembrando ao seu povo, que é para ele se lembrar daquele primeiro amor, quando você estava lá na minha presença, naqueles dias, e depois tantas coisas acontecem, e assim é com a nossa caminhada, tantas coisas vão acontecendo, depois, né, daquele primeiro chamado lá no início, passam-se anos e anos, e você está aqui, vivendo a sua vida, né, passa anos e anos, mas assim, Deus está falando, e Ele volta e traz ao seu coração, lembra-te, e é isso que Ele faz conosco, Ele nos lembra, e assim Ele está fazendo conforme, né, nas nossas famílias, estamos aqui nessa esfera, orando nesses dias pela esfera, né, que é a nossa família, por essa montanha, e eu declaro isso sobre os nossos filhos, sobre os nossos, que eles vão se lembrar, é o tempo que eles estão se lembrando, de retornar, de lembrar do primeiro amor, e eu declaro isso sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Se nós nos lembramos, né, se nós nos lembrarmos disso, todos os nossos serão também tomados. Por isso as festas. E é uma palavra Deus instituiu as festas justamente por isso, para que anualmente aquela criança tinha 6, 7, 8, todo ano é aquela mesma festa, aquela mesma lembrança, aquilo lá vai projetando. Você vê que hoje, se você ler as notícias de Israel, eles não aceitam que um corpo de um morto fique lá em Gaza. Eles querem até o corpo para sepultar em Israel. Então, assim, a ligação do povo com a terra e com a Torá é muito forte, porque por causa das festas. Cada festa ela é celebrada com todo o seu vigor. Então, são quantas festas? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Purim, Festa das Luzes, Hanukkah, né? Amém. Posso falar aqui agora rapidinho? Eu lembro de onde o Senhor me tirou. Acho que vocês também lembram. Não vou nem falar. Glória a Deus. Tô tremendo. Perdi o costume de falar. Eu me lembro exatamente de onde o Senhor me tirou. Eu cheguei na UTI espiritual de Deus. Todo mundo se lembra disso. E o inimigo tenta, né? Tenta nos tirar do propósito de Deus o tempo todo. E já foram tantas vitórias que o Senhor nos traz a lembrança, né? Eu até coloquei lá no meu computador, quer trazer à memória aquilo que me dá esperança, lá em Lamentações. E aí meus colegas chegam e perguntam, o que é isso, né? E a gente compartilha. E a Fábia já colocou no dela também. E aí o pessoal vai copiando, né? Mas eu queria também falar sobre, embora tantas vitórias, ainda, claro, a gente está nesse mundo e temos lutas, né? Glórias a Deus por elas, porque nos tornam mais fortes, né? Que nem lá na palavra diz. E eu queria compartilhar com vocês também uma vitória boa, assim, grande, assim, em termos tanto espirituais como naturais.
Eu entrei no Hospital das Clínicas através de um concurso, depois de velha, assim, para o mercado, 40 anos já é uma idade acima, né? 45 já é muito acima do que o mercado espera de alguém que passe um concurso. E eu passei no concurso, entrei, glórias a Deus, sou farmacêutica lá no Hospital das Clínicas. Uma bênção, um local excelente de trabalho, pesado. A gente vê muitas coisas, eu vejo muitas mortes todos os dias nos locais onde eu trabalho. Eu trabalho na UTI neonatal hoje e na maternidade de alto risco. Inclusive, meu trabalho de TCC da IBPF foi sobre isso, uma bênção. E por eu ter concluído teologia, por eu ter feito aquele curso de capelania, eu nunca esperava que fosse acontecer algumas coisas na minha vida. E uma colega me indicou para o grupo de cuidados paliativos do hospital. É um grupo grande, com mais de 50 pessoas, e onde a gente cuida dos pacientes paliativos. Uma benção, uma benção. Vocês sabem o que é pacientes paliativos, né? Aquele onde, que vai morrer e que fica dando um remedinho só para ele sustentar até a morte. Onde não há mais cura, onde não há mais possibilidade de cura para aquela doença, a gente tenta dar o melhor cuidado possível. Nem sempre é só um remedinho para não, né, para suportar, mas a gente faz todo o tratamento necessário, só não vai fazer reanimação cardiorrespiratória e nem intubação. O resto faz tudo, a gente cuida do melhor que nós temos. Então, a gente tem médico nesse grupo, nutricionista, fonoaudiólogo, tem toda a equipe, psicologia. E a farmácia, onde que entra? A gente entra com questão do medicamento, mas no meu caso, por ser teóloga, né, ninguém sabia, eu não havia contado nada para ninguém. Mas ainda assim, me colocaram no núcleo de assistência espiritual do hospital. Por eu ser evangélica, por esse meu jeito de falar, por essa minha calma e esse meu cuidado com os pacientes que acabou sendo percebido. E, para a glória de Deus, hoje eu faço parte. Nós somos apenas 4 pessoas para um hospital de 200 e tantos leitos, nem todos são paliativos, a gente deve ter cerca de 30 e poucos paliativos, mas é muito difícil a gente conseguir atender a todos. E decidi obedecer quando fiz o IBPFE. Eu achava que eu não ia dar conta, porque é muito difícil, todo mundo que fez sabe. É muita leitura, é muito trabalho, é muita prova, e apóstolo é uma bênção. Glórias a Deus. E aí veio no meu coração aquele versículo: quem sabe não foi para este momento que Deus te levou a essa posição em que está? Lá em Esther 4:14. Então, hoje eu compreendo, né, que Deus me levou até lá. E Ele me preparou esse tempo todo, foram 5 anos de IBPFE, uma luta para terminar esse IBPFE, glória a Deus. E eu já fazia isso. E é o que eu apresentei para o pastor, eu já fazia isso. E as pessoas viram, né? Deus no primeiro lugar viu. Depois Deus falou para o pastor, ele aceitou, para a glória de Deus. Mas o homem viu também. E no que esse homem viu, estou lá eu agora nesse núcleo. Estamos num desafio. Estamos num desafio grande, porque nem sempre eu consigo atender a todos. Eu fiquei com os pacientes da UTI adulto para visitar como assistente espiritual. Me lembra muito a questão do meu pai. Não é fácil. Mas como Isaías 6 lá, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu digo sim para o Senhor, e eu nunca vou dizer não. Amém. E, embora eu pareça estar tão longe, vocês não fazem ideia do que Deus tem feito. E de como tem sido, não é fácil, mas eu sei que o Senhor está nesse negócio. E na família, o que vem muito no meu coração é a questão de Jó, lá 42. Enquanto eu oro, enquanto eu louvo ao Senhor, eu estou tocando em famílias, não é só no doente. Eu consigo tocar nas famílias, o Senhor consegue, através de mim, nos leitos, falar com essas famílias. E a minha, o Senhor está cuidando. Como em Jó 42:10. Amém? Amém. Olha, as pedras memoriais são aquelas pedras que os nossos filhos devem ver e perguntar. O que significa essas pedras, né? Está lá em Josué 4, 6 e 7. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem o que significam essas pedras, então lhes direis, para que essas pedras sirvam de memorial aos filhos de Israel,
para sempre. Ou seja, as 12 pedras tiradas do Jordão, elas servem como um dispositivo de memorial geracional. Então, aqui, a Ana Cristina deu uma palavra muito interessante, que ela foi sendo conduzida pelo Espírito Santo a chegar numa posição que é assim, muito útil e prática. O que ela fez tem tudo a ver com o que ela está fazendo. Não foi assim um curso feito só para cumprir tabela, para pegar, né, diploma, para ser certificado. Não. Deus a conduziu, chegou até lá. Agora, é importante que nossos filhos espirituais saibam. Nós precisamos colocar memoriais, pedras, 12 pedras. O que é essas pedras? Nós atravessamos o Jordão em pé e seco. Deus segurou as águas, igual ele segurou no Mar Vermelho. E nós atravessamos e entramos na terra. Né? E nossos filhos precisam saber disso, eles precisam ouvir essas coisas. Né? Só mais um detalhe. Mediante tudo isso, tudo que Deus tem feito, tudo que começou a se espalhar nesse hospital, já tem algumas colegas que querem fazer um curso que nós vamos ministrar, nós 4, vamos ministrar um curso a partir de junho, lá na UFG, com chancela UFG, tudo, com os títulos de cada um. Graças a Deus eu fiz o mestrado, gente, eu sou mestre, eu posso ministrar esse curso. Então, Amém. Deus levou e cuidou de cada detalhe, imagina. Eu poderia ter dito não, para que alguém com 50 anos fazer um mestrado? Vai agregar no meu salário? Nada. Mas olha só onde Deus queria levar. Amém. Amém. Curso de quê, Ana? De assistência espiritual, um curso introdutório de assistência espiritual em cuidados paliativos, que muita gente quer fazer o nosso trabalho, mas não. Fala no microfone o nome do curso. Curso introdutório de assistência espiritual em cuidados paliativos. Muitas pessoas querem fazer o que nós fazemos, mas não tem aquela capacitação, a questão de segurança do paciente, segurança da pessoa, e a questão de ser uma visita laica, que é o mais difícil para nós até então. Né? E aí a gente vai capacitar um grupo, quantos vierem, a princípio precisa ser da saúde por conta da segurança, que a gente tem pacientes com bactérias multiresistentes, a gente tem muita coisa preocupante e difícil, que a gente precisa saber como lidar diante de cada situação. Amém. Em todas essas áreas que eu entrou, em todas elas Deus respaldava, Deus falava, eu estou conduzindo. Para você. Não tem problema, não importa. É só para aqui. Então, o que Deus quer fazer com você, e o que Deus, cada dia que eu converso com você lembra que Deus tem trazido mais um respaldado, e subido você mais um nível, cada hora que Ele respalda, Ele leva você mais alto. E o que Deus me trouxe agora, declare palavras que aquele lugar é o lugar do sobrenatural. Prepara a terra, porque Deus vai te usar Deus tem falado isso com você. Quando você foi visitar aquele homem lá, que era o pai daquela menina que trabalha lá, e ele mudou, de um dia para o outro, Deus mudou a história. Isso é o que Deus falou? É só o início. Deus está, olha, eu estou toda arrepiada. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Deus está preparando uma unção, está vindo sobre a terra. Declare que o sobrenatural vai ser conhecido em todos os hospitais de Goiânia e fora. Que algo está acontecendo nesse hospital. Que aonde havia um decreto de morte, Deus trouxe vida. O outro hospital me convidou. Tem muita coisa assim, depois eu vou. Sim, então você caminhe, comece a pegar os versículos bíblicos, respalda e declare naquele lugar da excelência e da grandeza de Deus, porque o sobrenatural de Deus está sendo preparado naquele local. E eu vejo as comportas se abrindo. Deus está fazendo algo, Ele já tem dado ordem e já existe um mover. É uma coisa mínima, aparentemente, mas que vai bombar.
A glória do Senhor está se manifestando. Não só na tua vida, em cada posição que vocês estão, que nós estamos. Aonde nós entrarmos, haverá um derramar sobrenatural. Amém. Nós temos que, quando fizermos visita, quando estivermos trabalhando, entra na casa de Agostinho e fala o quê? Senhor, entrei e declarei o sobrenatural teu. Nós somos aqueles que temos a palavra da fé em nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. Nós fomos renovados, nós temos sido saciados. Olha o que a apóstola falou. Vocês têm sentido? A última pregação dela do dia lá em São Paulo. Vocês têm sentido que o teto tem sido de bronze? Que às vezes parece que algo não está acontecendo, que nada está mudando, que o negócio está difícil, que a oração vai, mas não tem tanta resposta como tinha antes. O que Deus falou? Deus disse para ela, eu estou inquietando. Sou eu que não é diabo, não. Eu estou fazendo isso para inquietá-los, para chamá-los vocês para esta fonte inesgotável, para voltar a viver na intensidade do que eu preparei vocês para esse tempo. Deus nos preparou para algo sobrenatural. Aonde entrarmos, quem é que vai dar a visão e o comando primeiro? Eu não tenho medo mais de nada, viu? Porque eu passei uma fase aí que eu estava até... Não era medo, eu nunca tive medo. Satanás sabe disso, ele sabe muito bem disso. Mas circunstâncias, batalhas que me afetavam e me feriam. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus está nos levantando a uma dimensão que não há uma pessoa que ficará fora. Deus está inquietando a base, a estrutura nossa, para vivenciar o sobrenatural dele. Nós não tomaremos emprestado, mas emprestaremos a muitos. A ordem do trono não é como a ordem do homem na terra. Nós estamos vivendo a um nível de dimensão. Eu amei a palavra que a apóstola declarou. A igreja, Jesus vem buscar uma igreja como? Ferida? Assustada? Uma igreja uma igreja gloriosa, sim, vencedora. Quem você é em Cristo? Uma igreja vencedora. Entende a dimensão do que Deus fez? E a dimensão onde você está. Deus vem buscar uma igreja vencedora. Algo sobrenatural está acontecendo em nossas vidas, em nossa família, e na terra, na nação brasileira e as nações da terra através de nós. Amém. Nós somos parte da noiva. A intensidade de Deus. Deus não vem buscar uma igreja com mácula, uma igreja improdutiva, uma igreja destruída, uma igreja ferida, uma igreja abatida. Ele vem buscar uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja adornada, uma igreja pronta e vencedora. Não importa o que tenha acontecido na terra, no governo, em qualquer situação, Deus veio buscar uma igreja, vem buscar-nos como uma igreja vencedora. Amém. Provisão nós teremos em todas as áreas da nossa vida, espiritual, financeira, familiar, em todas as áreas da nossa vida. Uhum. Não é tempo de murmurar, não é tempo de olhar para homens, é tempo de entrar nesta dimensão e viver nela. Se na hora você sentir batalha, você vai falar, saio daqui, eu entro onde é o meu lugar. E o lugar é o trono. Aonde está o cabeça, existe um corpo. Nós não podemos sair de lá. É de lá que nós olhamos tudo o que acontece na terra. É de lá que o Espírito Santo fala, pode declarar, pode falar. Então, Ana, está profetizado. Olha, a unção do Espírito de Deus está aqui. Amém. Está profetizado algo novo sobre nossas vidas e famílias. Há um tempo de restauração. Esse é o tempo de Deus para nós. Amém. Esse é o tempo da igreja.
Esse é o tempo da posição. Nós veremos e nos alegraremos. Não entraremos sisudos aqui, muitas vezes cansados e abatidos, porque não temos a família conosco. Nós entraremos com a família, trazendo para diante do Senhor, sabendo que aquele que é fiel e verdadeiro cumpre a sua palavra. Amém. Ele não recua no seu propósito. Amém. Então eu quero declarar, eu estou vendo. Porque eu falo para Deus, quando Ele me fala algo, eu falo assim, eu olho para o alto e eu vejo. Toda vez que eu e Ana temos alguma conversinha simples, que vem uma oração, uma gratidão, Deus me leva a uma visão maior. Ela fala, eu não quero incomodar a senhora. Eu falei assim, meu Deus, quando vocês não me incomodam, porque vocês acham que é incômodo. Eu me incomodo. Não, eu me sinto derrotada. Porque se eu não caminhar com vocês, com quem eu vou caminhar? Esta é a minha alegria, de poder estar aberta para ver vocês chegarem mais alto. Então a grandeza, a presença, o poder, a grandeza de Deus está se manifestando. Você foi escolhido, você foi escolhido. O que Deus vai fazer na sua vida, você queria muito pouco. O que Deus tem é muito alto, muito grande, muito profundo, muito intenso. O que você vivenciou até hoje é muito pouco. Deus viu a tua sinceridade, a tua entrega. Você trouxe a sua mãe de volta para Deus. E Deus não se esquece disso. Mas Deus ainda tem coisas que quer fazer na sua mãe. Você é o canal. Mas as dimensões, meu filho, você não perdeu nada. Você vai ver até onde Deus vai te colocar. Deus é excelente no seu poder. Quero abençoar a irmã Severina. Ela vai ver o cumprimento dos filhos todos. Ela está viva para ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, na vida de todos. Que a manifestação do Espírito, de Deus venha sobre nós, venha sobre Severina, venha sobre a sua descendência, sobre a sua casa. Determina a sua postura agora. Você vai mudar de postura. Você vai olhar para o esposo e vai sorrir. Você vai dar um beijo de alegria. Mesmo. Você vai viver a intensidade. Vai trazê-lo de volta à aliança. E aqueles que não têm o esposo ao lado, a esposa ainda, mas que pode voltar, trazer os filhos na presença. A grandeza e a glória do Senhor está presente. Na sua excelência e totalidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.